Estamos de volta e agora vamos ouvir e vamos refletir. Hoje a nossa reflexão vai ser no livro de Ezequiel, capítulo 37. Sabe aquela passagem que fala dos ossos secos? É essa que a gente vai ler. Fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, no espírito do Senhor, e me levou para fora. Me deixou no meio da planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio deles em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou infundir o Espírito em vós para que vivais, e vos darei nervos, farei crescer carne, estenderei a pele e por cima porei o Espírito em vós, e vós vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, e os ossos se juntaram uns aos outros. Eu olhei e vi nervos e carnes crescendo sobre eles, e pele que se estendia por cima, mas ainda não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim fala o Senhor Deus: vem, ó Espírito dos quatro ventos, e sobra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei segundo o que me foi ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé como um exército. E ele vai continuar falando aqui, gente, é demais, essa leitura é demais. Ele vai continuar falando que esse povo, esse exército que se coloca de pé era a casa de Israel, que está somente um corpo reto, em pé, mas não tinha o Espírito sobre eles. É muito interessante. Tudo o que é de Deus traz vida. Ele quer que nós tenhamos vida. Ele quer um avivamento na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. E aí eu começo dizendo para você, o versículo 1, ele fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me levou. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz conosco. Fica preocupado não. Quando andar no vale, quando andar sobre ossos ressequidos, o Senhor é o Deus da vida. Então aqui na palavra Ele toma Ezequiel pela mão e leva. O versículo 2 ele fala: me fez circular entre ossos sequíssimos. Gente, já pensou nessa cena? Que cena horrível, andar ao redor. Ezequiel sabia que Deus queria. Deus é um Deus que fala. Deus não faz nada por acidente. Deus não nos manda entendê-lo, mas obedecê-lo. Pode descansar, gente, na obediência, porque Ele é Deus que cumpre as suas promessas. Os ossos estavam sequíssimos, esturricados, sem vida, mortos. Eu não sei o que morreu na sua vida, mas você sabe. Talvez seus sonhos tenham morrido, seu casamento, seus relacionamentos, não sei. Mas Deus sabe o que morreu. E muitas vezes Ele vai te levar naquele lugar, aonde é morte, aonde os ossos estão secos, aonde não há vida. Mas Deus sempre tem um propósito em tudo na nossa vida. No versículo 3, Deus pergunta, e a pergunta de Deus é sempre para trazer vida na nossa vida. A pergunta de Deus é: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Deus não questiona. Quem matou? Por que aconteceu isso? Pode viver? Não. Não. Deus pergunta: pode viver? A resposta que Ele fala: tu sabes, Senhor. A gente, às vezes, quer trazer uma resposta segundo os nossos olhos veem, segundo o que o nosso coração sente. Ou você diz: por que, Senhor? Por quê? E a gente começa a inventar respostas para Deus. E quando a gente não sabe, a gente tem que falar: não sei, Senhor, tu sabes. O Senhor que fez todas as coisas, o Senhor sabe se poderá reviver ou não. No versículo 4 ele disse: Deus fala. E ele fala assim:
profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra de Deus. É você que tem que profetizar. Mas nós muitas vezes queremos que Deus fale através de uma trombeta, ossos ressequidos, ouvir. Às vezes a gente quer ver o impossível na nossa vida. A gente quer que Deus se materialize na nossa vida e fale conosco. Moninha, moninha, não vá por esse caminho. Não, gente, não é assim não. Deus usa as pessoas, Deus usa as coisas, Deus coloca situações na nossa vida para que a gente aprenda. E ele fala, profetiza. Você tem profetizado na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho? Sabe por quê, gente? Às vezes a gente recebe o nosso salário e quando pega, fala assim, ih, não vai dar para nada. Aqui você já amaldiçoou, não vai dar mesmo não. Não vai dar porque você já lançou palavras de maldição sobre isso. Então, quando você recebe, você fala, Senhor, muito obrigada. Vou poder alimentar minha família, vou poder fazer, não sei o que você faz, mas vai poder fazer. Então, profetiza sobre coisas boas, sobre aquilo que você tem. Às vezes, na sua casa, tem pessoas doentes, tem situações muito difíceis. Começa a profetizar, a trazer palavras de vida. Você é abençoado, você pode, esse dinheiro vai multiplicar. Lembra a multiplicação de pães? Só tinha aquele pouquinho e alimentou 25 mil pessoas, mais ou menos isso. Então, a gente precisa profetizar sobre aquilo que está morrendo na nossa vida. Ezequiel não questionou. Ele poderia falar o quê? Vou falar para os ossos secos? Então, faça como ele, não questione. Obedeça, vai falando, não importa o que pensar, profetize. Profetize por onde você está andando, se tudo já morreu na sua vida e nada acontece. Se você faz tudo certo e nada acontece, mas você parou de profetizar. A única coisa que a gente precisa falar é palavras que abençoam. Muitas vezes a gente não está falando ou talvez você nunca tenha feito. Então, hoje é o dia de aprender a profetizar sobre a nossa vida, sobre aquilo que já morreu, sobre o nosso salário, sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre uma situação difícil. Profetiza. Depois, no versículo 7, ele fala assim, então ele está falando, Ezequiel está profetizando e aí ele escuta um ruído. Gente, não despreze os ruídos. Às vezes, você está profetizando sobre a vida de uma pessoa que está nas drogas, o fato de um dia não usar, você fala, mas só isso já é. Toda mudança e todo movimento começa com um ruído. Então, começa um ruído. Logo, ele ouviu um estrondo. Não tenha medo de barulho, tenha medo do silêncio da morte. Avivamento faz barulho. Estar com o Senhor faz barulho. Nós precisamos do barulho de Deus. Profetize segundo o coração de Deus. Ruído é um meio de se chegar ao fim. Esse ruído era tão pequenininho, às vezes você vê uma mudança pequena, fica firme. O ruído virou barulho. Ele fala, olhei e vi. É a primeira vez que Ezequiel vai olhar. Ele olhou e ele viu. E aí ele profetiza de novo. Você está olhando e não está profetizando o que você tem olhado na sua vida, mas faltava o sopro de vida. Não eram mais ossos, eram cadáveres. Ele viu crescendo pele, nervo, mas faltava o sopro de vida. E ele fala, clama o Espírito Santo, procura ver aqueles homens e de pé, como um exército. E é isso que acontece. Na hora que ele clama o Espírito Santo, a palavra fé, que veio o vento dos 4 lugares, e esse vento colocou vida naqueles cadáveres, que ficou um exército. E assim também somos nós, sabe, gente? Às vezes nós estamos assim, precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Meu desejo é que hoje você abra os seus olhos para o Senhor e você profetize naquilo que tem morrido na sua vida. Não amaldiçoe mais, profetize. E você verá a mudança quando o Espírito Santo vem trazendo vida sobre a sua vida. E hoje eu queria fazer uma oração. Aquilo que está no seu coração. Eu não sei o desejo, eu não sei o que tem passado no seu coração, mas que você profetize sobre as suas dores, as suas tristezas, que você traga aqui alguma coisa que já morreu, algum sonho, algum problema, e nós vamos oferecer ao Senhor e profetizar sobre isso. Senhor, nós te entregamos tudo aquilo que
já morreu na nossa vida. Toda tristeza, toda dor, toda lástima, toda perda. E queremos aprender a profetizar, Senhor. Por isso, nos ensine no dia de hoje a profetizarmos sobre a nossa vida, da nossa família e aquelas pessoas que nos cercam. Amém. Amém? Assim, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe os bastidores pelo nosso Instagram, @Manhã da Piedade. Quer assistir ou rever algum programa? Basta acessar o YouTube da TV Horizonte. Mande suas dúvidas, sugestões, pedidos de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Mãe da piedade, colo de bondade que acolheu Jesus. Quem chora na escuridão da vida espera, mãe querida, de teu filho a luz. Nossa Senhora, serva